Algumas pessoas não te substituem porque se recuperaram. Elas te substituem porque não conseguem lidar com o silêncio que a sua ausência deixa para trás. Leiam isso de novo, meus amigos. Deixem isso entrar na cabeça. Elas te substituíram rápido, mas vão se arrepender ainda mais rápido. Isso não é só um título, é uma verdade que a maioria não vai dizer em voz alta. É a realidade que eles tentam esconder por trás de sorrisos falsos, relacionamentos de rebote e atualizações de status que gritam "estou bem", mas sussurram "ainda estou quebrado". Não se trata de amargura. Trata-se de quebrar as ilusões que eles venderam para você. Então, se você está pronto para enxergar além do barulho e se levantar em vez de reagir, clique no botão "curtir". Inscreva-se e fique comigo até o final. Hoje vamos a um lugar poderoso. Ei, pessoal, imaginem isso. Vocês estão em um palco e assim que as luzes se apagam, o ator principal sai e um novo entra, como se estivesse esperando nos bastidores o tempo todo. Foi assim que se sentiram, não foi? Em um minuto, vocês eram tudo. No outro, você se foi, substituído, apagado. Isso dói profundamente porque você está sentado lá, tentando processar a dor, enquanto eles estão lá fora, postando felicidade. É como um choque emocional. Como assistir alguém mudar o canal da vida no meio da cena, enquanto você ainda está congelado no último quadro. Mas vamos quebrar essa ilusão agora mesmo. Substituições rápidas não significam cura rápida. Substituições rápidas significam pânico. Eles não se curaram, eles se apressaram, eles não refletiram, eles fugiram. E o que você está vendo agora não é poder, é performance. É um vídeo de melhores momentos feito para provocar uma reação. Essa nova pessoa, esse novo sorriso, toda essa energia de eu segui em frente. Não é cura de verdade, é terapia de fantasia. É uma máscara usada sobre uma ferida que nunca foi limpa, apenas coberta. Eles não te substituíram porque você não era suficiente. Eles te substituíram porque eram fracos demais para lidar com o eco que você deixou para trás. E sim, isso pode doer, pode ser difícil, mas também é a verdade que te liberta. Porque agora você para de perguntar, eu não valia a pena? E começa a dizer, espere, eles nem mesmo enfrentaram isso. Deixe-me te dar algo pesado, mas necessário. Eles não seguiram em frente. Eles apenas agiram rápido, e quem age rápido sempre tropeça no que nunca lidou. E, acredita, o arrependimento está esperando por eles como uma sombra. Não imediatamente. Não. No começo eles vão se sentir empoderados, vão se sentir no controle, mas com o tempo, quando a nova conexão começar a parecer uma cópia de uma página que nunca virou, quando os pensamentos deles voltarem para você e eles perceberem que você nunca perseguiu, nunca cedeu, nunca implorou, é aí que vai doer. E é aí que você vira o jogo. Você não posta citações enigmáticas, não responde às dicas deles, não assiste às histórias deles esperando por uma pista. Você se levanta, se reconstrói, evolui para alguém que eles não podem alcançar, não porque você os bloqueou, mas porque você superou toda a versão de você que eles conheciam. Isso é estoicismo. Isso é poder. Isso é o que eles nunca esperavam. Então, meus amigos, esse vídeo não é sobre fazer com que eles sintam sua falta. É sobre fazer você lembrar quem você é. É sobre reconstruir o respeito próprio que foi abalado, não destruído. Eles substituíram você rapidamente, mas você está prestes a se tornar inesquecível, silenciosamente, incansavelmente, estoicamente. Se você está pronto para parar de se perguntar por que eles seguiram em frente tão rápido e começar a construir uma versão de si mesmo, eles vão se arrepender de ter perdido pelo resto da vida. Escreva isso nos comentários agora mesmo. Eu me levanto em silêncio. Coloque abaixo. Que seja uma declaração. E se você está sentindo essa mensagem, clique no botão curtir. Inscreva-se e fique comigo, porque estamos apenas começando. Número 1.
A substituição rápida é um sinal de pânico, não de poder. Eles não te substituíram porque eram fortes. Eles te substituíram porque estavam com medo. Leia isso de novo. Deixe isso doer, porque por trás de cada despedida rápida há um medo que eles nunca admitirão. E por trás de cada substituição rápida há uma alma gritando: por favor, não me deixe sentir isso. Veja, a maioria das pessoas acha que seguir em frente rapidamente é força, que postar um novo relacionamento poucas semanas, às vezes dias, após um término, é algum tipo de upgrade emocional. Mas vamos expor a verdade. Não é poder, é pânico. Não é cura, é esconderijo. Eles não processaram, apenas passaram a dor para outra pessoa, esperando que, se agissem rápido o suficiente, superariam o vazio que você deixou para trás. Imagine uma casa pegando fogo. As chamas estão por toda parte. As paredes estão desabando. Mas, em vez de reconstruir, alguém simplesmente faz as malas e se muda para uma barraca ao lado. Isso é o que é um rebote. Não é abrigo, é evasão. Não é cura, é uma fuga vazia do trabalho que a recuperação real exige. E aqui está a parte maluca. Eles acham que isso os torna fortes, mas a verdadeira força vem de sentar-se com as cinzas, reconstruir a fundação, tijolo por tijolo. Eles não fizeram isso. Você está fazendo isso, mas provavelmente está se perguntando: por que eles não lutaram? Por que não ficaram e consertaram as coisas? E pior, isso significa que eu nunca fui suficiente, que foi fácil de substituir? Essa é a mentira que a maioria das pessoas acredita. Que velocidade é igual a força, que silêncio é igual a encerramento, que um novo amor é igual a um amor melhor. Mas ouve só. Quanto mais rápido alguém te substitui, mais medo essa pessoa tem de ficar sozinha com o que perdeu. Porque encarar a verdade significa encarar a si mesmo. E algumas pessoas preferem mergulhar em outra ilusão do que ficar em silêncio com sua culpa. Sejamos realistas, é doloroso ver. Vê-las por aí, sorrindo nos braços de outra pessoa, agindo como se o que vocês tiveram fosse apenas um desvio no caminho delas para algo melhor. Mas por trás desses sorrisos há algo que elas não postaram. Os pensamentos excessivos, as comparações, as noites em que elas folheiam fotos antigas, mas nunca se atrevem a revisitar o chat, os momentos em que a nova pessoa não parece certa, porque a sua presença ainda paira no fundo, como uma sombra que elas não conseguem afastar. Mas você está do outro lado. Agora você não está perseguindo, você está escolhendo. Escolhendo a disciplina em vez da reação, escolhendo se levantar em vez de se estender, escolhendo crescer em silêncio em vez de provar sua dor por meio de postagens e piedade. E eu sei que é difícil. Sei que algumas noites você fica olhando para o teto e se perguntando se eles realmente se importavam. Eu sei que o silêncio grita mais alto do que as palavras jamais poderiam. Mas deixe-me dizer uma coisa, meu amigo. A cada segundo que você permanece com os pés no chão, você está se distanciando ainda mais. Cada vez que você resiste à vontade de ver a história deles, você recupera um pedaço do seu poder. Eles não te quebraram. Eles quebraram a própria ilusão, porque achavam que você dependia deles para ter valor. Eles achavam que substituir você apagaria o vínculo. Mas não é tão simples assim. O que você construiu não era superficial, era real. E o que acontece com o amor verdadeiro? Você não pode enterrá-lo sob um vídeo de melhores momentos. Ele ressurge quando você menos espera. Então, se você ainda está se perguntando se era importante, se ainda está medindo seu valor pela rapidez com que eles substituíram, pare. Seu valor nunca foi definido pela maneira como eles partiram. Ele é revelado pela maneira como você se levanta. E agora, você se levanta. Você não precisa fazer com que eles se arrependam. A vida vai cuidar disso. O tempo vai cuidar disso. O próprio reflexo deles vai cuidar disso.
Você só precisa se concentrar em se tornar a versão de você que eles nunca mais terão acesso. Aquele que não recua, aquele que constrói, aquele que transforma o silêncio em força, a dor em propósito e o coração partido em legado. Porque aqui está o que eles não esperam. Que você pare de observar, que você pare de se perguntar, que você pare de desperdiçar energia em algo que já ficou para trás. Quando eles perceberem que você não está reagindo, não está tentando alcançá-los, nem mesmo olhando para eles. É aí que as rachaduras se formam. É aí que a dúvida surge. É aí que o peso do que eles perderam se torna pesado demais para carregar em silêncio. E nessa altura, você já estará tão à frente que nem ouvirá o eco. Então, agora, neste momento, quero que você lembre a si mesmo e ao mundo quem você está se tornando. Você não está quebrado, você não está amargo, você está se reconstruindo. E o poder disso é inegável, não porque você é mais alto, mas porque você é mais profundo. Comente isso agora. Eu me levanto em silêncio. Escreva para você. Escreva para a versão de você que permaneceu leal quando eles não permaneceram. Escreva para a versão de você que merecia mais e agora está se tornando mais. Mostre a eles. Mostre a si mesmo. Mostre ao mundo ao seu redor que você não é definido por quem partiu, mas por quem você está se tornando depois disso. Porque o que vem a seguir? Eles não vão ver isso chegando. Fique comigo. Número 2. O rebote é a muleta deles, não a coroa. Eles não escolheram o melhor. Eles apenas escolheram o mais fácil. E o fácil não dura. Isso dói um pouco, não é? Mas deixa doer, porque é o tipo de verdade que te liberta. Você viu eles seguirem em frente rapidamente, talvez até exibindo isso, e agora sua mente fica repetindo a mesma pergunta, como um disco riscado. Eu era tão fácil de substituir? Isso foi real? Mas deixa eu te dizer o que realmente está acontecendo. O que ninguém está dizendo em voz alta. Essa nova pessoa na vida deles não é uma coroa. É uma muleta, um remendo rápido sobre uma ferida profunda que eles não queriam enfrentar. Veja, quando as pessoas mergulham direto em algo novo, sem processar o passado, isso não é sinal de crescimento, é sinal de medo. É como quebrar uma perna e correr uma maratona no dia seguinte. Claro, parece impressionante de fora, até que a dor aparece e tudo desmorona por baixo. E é exatamente isso que são os rebotes. Uma performance, algo que eles fazem para se sentir normais, para distrair, para fingir que não carregam mais pedaços do que perderam. Eles não te substituíram porque estavam prontos. Eles te substituíram porque não estavam. E, em vez de encarar suas emoções, eles as terceirizaram. Em vez de se curar, eles agarraram a mão mais próxima disponível e chamaram isso de seguir em frente. Mas o que eles realmente fizeram foi pular a parte em que o crescimento acontece, a parte em que a responsabilidade bate, onde o espelho responde, onde o silêncio sussurra. Você deixou algo real escapar. O rebote não é uma recompensa, é uma distração disfarçada de novo começo. Eles não estão se conectando, estão se escondendo, não estão brilhando, estão ofegando por ar emocional. E o que eles não percebem é que não importa o quão rápido corram, a dor sempre os alcança. Esse novo relacionamento pode parecer uma lua de mel agora, mas quando a novidade desaparecer e a realidade se instalar, é aí que vai acontecer. É aí que sua ausência se transformará em presença. É aí que o arrependimento substituirá o romance. Mas você tem um caminho diferente. Você não está aqui lutando por validação. Você não está em pânico, em silêncio. Você está construindo devagar, silenciosamente, com força, porque sabe que a verdadeira força não se encontra na substituição. Ela é forjada na reflexão. Quanto mais eles se apressam, mais você se eleva e, eventualmente, o contraste se tornará alto demais para ser ignorado. Você estará caminhando com um propósito e eles ficarão presos,
repetindo padrões. Agora, vamos abordar a parte que dói. A ideia de que eles podem ser mais felizes sem você. Esse é o medo, certo? Que eles tenham encontrado alguém melhor, que estejam rindo, amando, vivendo como se você nunca tivesse importado. Mas aqui está o que você precisa entender. A felicidade não grita por atenção, não posta cada momento. Ela não precisa ser vista. O que eles estão mostrando para o mundo não é amor. É prova. Prova de que eles estão bem. Prova de que seguiram em frente. Prova de que não perderam. Mas pergunte a si mesmo, por que alguém tão genuinamente realizado precisaria provar alguma coisa? Exatamente. Então, pare de comparar sua cura com os melhores momentos deles. Pare de medir seu valor em relação a uma conexão apressada, que foi construída com base na fuga, não na evolução. Você não está atrasado, você está à frente. Porque, enquanto eles estão entorpecendo a dor, você está transformando-a em força. Enquanto eles estão buscando distrações, você está construindo sua identidade. Enquanto eles estão se apoiando em alguém novo, você está se mantendo firme, e é isso que te torna inesquecível. Você não está reagindo, você não está desmoronando, você não está se esforçando para substituir o que se foi. Você está se tornando. E isso é o que eles nunca esperaram. Eles pensaram que você desistiria, pensaram que você cairia, mas aqui está você, acumulando força em silêncio. Então deixe-os postar, deixe-os brincar, fingir, deixe-os mascarar a tempestade com um sorriso forçado, porque em breve essa máscara vai se quebrar. E quando isso acontecer, eles vão se lembrar daquele que não perseguiu, que não lutou por migalhas, que não implorou para ser escolhido. Mais uma vez, eles vão se lembrar daquele que se tornou intocável, não por rancor, mas por respeito próprio. Agora, quero que você se lembre de que não precisa reconquistá-los para provar seu valor. Você nunca perdeu seu valor. Para começar, comente isso abaixo e grave isso na sua identidade. Eu não sou um substituto. Escreva, acredite e viva isso. Você nunca foi o problema. Você foi a lição. E, eventualmente, eles vão perceber isso. Mas nessa altura, você já estará muito longe, muito elevado, muito completo para ser substituído novamente. Fique comigo, porque o que vem a seguir vai ser ainda mais difícil. Número 2. O sorriso deles não apaga o seu impacto. Eles podem fingir o sorriso, mas não podem fingir o silêncio que se segue. Sejamos realistas. O que você viu te abalou por um segundo. Aquela nova postagem, aquela foto sorridente, aquele momento compartilhado com alguém que não é você. E isso te atingiu como um soco no peito. Você ficou sentado olhando para aquilo, se perguntando como alguém que dizia se importar podia parecer tão leve, tão livre, tão superado, como se as memórias nem tivessem deixado uma marca, como se tudo o que vocês construíram juntos fosse apenas um espaço reservado para o próximo capítulo. Eles mal podiam esperar para começar. E, no fundo, a pergunta começou a queimar. Eu alguma vez importei? Mas aqui está a verdade e eu preciso que você ouça com clareza. Aquele sorriso que você viu não é a história completa. É uma captura de tela, um destaque, um momento polido postado para chamar atenção, para validação e talvez, apenas talvez, para você. Porque se eles realmente tivessem superado, se eles realmente tivessem seguido em frente com o que vocês dois compartilharam, eles não precisariam postar nada. A verdadeira paz é privada. A cura real não precisa de uma câmera. Mas o que você está vendo não é paz, é performance. Pense nisso. Se alguém estivesse realmente satisfeito, realmente completo, não precisaria da aprovação do mundo para se sentir bem. Mas quando alguém substitui a conexão pela apresentação, quando seus sorrisos são mais altos do que suas ações jamais foram, isso não é felicidade, é esconderijo. É o equivalente emocional a pintar sobre uma parede rachada,
e fingir que a fundação não está apodrecendo por baixo. Veja, eles estão esperando. Você vê aquela postagem. Eles querem que você se pergunte, reaja, se magoe. Não porque eles te odeiam, mas porque, no fundo, eles ainda precisam sentir que são importantes no seu mundo. Seu silêncio está gritando mais alto do que qualquer coisa que eles estão dizendo, e é isso que os deixa inquietos. É isso que eles não planejaram. Eles esperavam drama. Eles esperavam uma reação, uma mensagem, um deslize, alguma migalha de dor para confirmar que ainda tinham controle. Mas quando você não cedeu, quando você não assistiu à história deles, não fez comentários maldosos online, nem se descontrolou em público, foi aí que a dúvida começou a surgir. Foi aí que o silêncio começou a ecoar mais alto do que eles podiam suportar. O que você deixou para trás não foram apenas memórias. Você deixou uma presença, um padrão, uma versão de si mesmo que eles nunca apreciaram totalmente, mas com a qual agora comparam secretamente tudo o mais. E não importa quantos sorrisos eles postem, não importa o quanto tentem mostrar sua nova felicidade, há uma coisa que eles não podem fingir: a sensação de que algo real se foi. Eles achavam que você era substituível, até perceberem que você era insubstituível. Mas a reviravolta cruel é que essa percepção não vem acompanhada de fogos de artifício. Ela vem em momentos, momentos tranquilos, noites tardias, rolagens silenciosas, momentos em que a conversa não flui da mesma forma, em que a energia parece diferente, em que o riso não é tão espontâneo. É aí que seu impacto os assombra, não como um fantasma, mas como um padrão do qual eles não conseguem escapar. E o que você faz em tudo isso? Você luta para lembrá-los do que perderam? Número. Você sobe de nível. Você não posta para competir. Você progride para evoluir. Você não corre para ser visto. Você constrói em silêncio para se tornar inegável, porque enquanto eles tentam provar que seguiram em frente, você não está tentando provar nada. Você está apenas se tornando. E é isso que realmente mexe com a cabeça deles. Porque um dia eles vão perceber que não foi apenas o relacionamento que acabou. Foi o acesso a uma versão de você que dava tudo sem pedir muito. Uma versão de você que era paciente, leal, indulgente. E agora essa versão se foi, sem amargura, sem mágoa. Apenas se foi. Então pare de se perguntar se o sorriso deles significa que estão curados. Pare de comparar seu silêncio com o barulho deles. E pare de questionar seu impacto com base no desempenho de outra pessoa. Seu valor nunca foi medido em curtidas, postagens ou demonstrações públicas. Seu impacto vive nos momentos de silêncio deles, nos pensamentos deles, nos arrependimentos deles e, eventualmente, eles vão desejar ter apreciado o que era real antes que desaparecesse sem propósito. Escreva isso nos comentários e deixe que isso soe como verdade. Minha presença é inesquecível. Diga isso para a versão de você que achava que o sorriso deles significava que você não importava. Diga isso para aquele que ficou em silêncio quando reagir teria sido fácil. Mostre a eles, sem dizer uma palavra, que sua ausência é a coisa mais alta que eles já sentiram. Fique comigo, porque o silêncio está apenas começando. Número 3. O arrependimento é lento, mas inevitável. O arrependimento não grita. Ele sussurra. Ele não bate forte. Ele se aproxima quando ninguém está por perto. No começo, não parece que eles se arrependem de nada. Eles parecem felizes, leves, como se estivessem flutuando para frente, sem nunca olhar para trás. Eles têm alguém novo, um novo sorriso, novas postagens, talvez até uma personalidade totalmente nova. E enquanto você fica sentado em silêncio, tentando recompor sua alma, eles estão lá fora, agindo como se nunca tivessem perdido nada de verdade. Parece injusto, não é? Como se eles pudessem ir embora sem dor, enquanto você fica para trás,
carregando o peso de tudo o que eles descartaram. Mas aqui está a parte que eles não mostram e, provavelmente, nem imaginam que vai acontecer. No entanto, o arrependimento não chega no início. Não os atinge enquanto as câmeras estão rodando e a fase da lua de mel está forte. O arrependimento tem paciência. Ele espera até que o mundo se acalme, até que o burburinho desapareça, até que eles finalmente parem e percebam que a pessoa que deixaram para trás não os perseguiu, que você não desmoronou, que você não tentou consertar o que eles destruíram, que você simplesmente desapareceu na disciplina. É aí que começa, não com um estrondo, mas com um pensamento, uma dor sutil, uma lembrança que surge enquanto eles estão dirigindo ou deitados ao lado de alguém que não ri da mesma forma que você ria, ou tentando forçar a mesma conexão emocional e percebendo que ela não existe mais. É aí que eles começam a sentir o fantasma da sua presença. Não apenas a lembrança de você, mas o peso da sua ausência. O arrependimento é complicado assim. Não é barulhento. Não anuncia sua chegada. Ele espera até que o orgulho desapareça, até que a euforia da distração passe, até que o rebote não pareça mais novo e a realidade se instale. Começa com a dúvida: eu fiz a coisa certa? Então se transforma em reflexão. Talvez eu tenha exagerado. E, eventualmente, se torna uma constatação. Eu deixei escapar algo raro. Mas quando isso acontece, você não está mais onde eles te deixaram. Você esteve construindo silenciosamente, focado, distante. Eles achavam que o silêncio significava fraqueza, mas era preparação. Eles achavam que sua quietude significava sofrimento, mas era estratégia. E quanto mais você se aprofunda em si mesmo, mais difícil fica para eles alcançarem você, não porque você está se escondendo, mas porque você está evoluindo. E deixe-me dizer outra coisa, que eles nunca esperaram, eles nunca pensaram que você seria aquele que eles não conseguiriam superar. Eles achavam que eram os que tinham o poder, os que estavam no controle, os que estavam em vantagem. Mas o poder muda no momento em que você para de reagir, no momento em que você para de fazer perguntas e começa a construir respostas, no momento em que você para de fazer perguntas e começa a construir respostas, no momento em que você para de fazer perguntas e começa a construir respostas, no momento em que você para de fazer perguntas e começa a construir respostas, no momento em que você para de fazer perguntas e começa a construir respostas. No momento em que você para de fazer perguntas e começa a construir respostas. No momento em que você para de fazer perguntas e começa a construir respostas. No momento em que você para de fazer perguntas e começa a construir respostas. No momento em que você para de fazer perguntas e começa a construir respostas. No momento em que você para de fazer perguntas e começa a construir respostas. No momento em que você para de fazer perguntas e começa a construir respostas. No momento em que você para de fazer perguntas e começa a construir respostas. No momento em que você para de fazer perguntas e começa a construir respostas. No momento em que você para de fazer perguntas e começa a construir respostas. No momento em que você para de fazer perguntas e começa a construir respostas. No momento em que você para de fazer perguntas e começa a construir respostas. No momento em que você para de fazer perguntas e começa a construir respostas. No momento em que você para de fazer perguntas e começa a construir respostas. No momento em que você para de fazer perguntas e começa a construir respostas. No momento em que você para de fazer perguntas e começa a construir respostas. No momento em que você para de fazer perguntas e começa a construir respostas. No momento em que você para de fazer perguntas e começa a construir respostas. No momento
em que você para de fazer perguntas e começa a construir respostas. No momento em que você para de fazer perguntas e começa a construir respostas. No momento em que você para de fazer perguntas e começa a construir respostas. No momento em que você para de fazer perguntas e começa a construir respostas. No momento em que você para de fazer perguntas e começa a construir respostas. No momento em que você para de fazer perguntas e começa a construir respostas. No momento em que você para de fazer perguntas e começa a construir respostas. No momento em que você para de fazer perguntas e começa a construir respostas. No momento em que você para de fazer perguntas e começa a construir respostas. No momento em que você para de fazer perguntas e começa a construir respostas. No momento em que você para de fazer perguntas e começa a construir respostas. No momento em que você para de fazer perguntas e começa a construir respostas. No momento em que você para de fazer perguntas e começa a construir respostas. No momento em que você para de fazer perguntas e começa a construir respostas. No momento em que você para de fazer perguntas e começa a construir respostas. No momento em que você para de fazer perguntas e começa a construir respostas. No momento em que você para de fazer perguntas e começa a construir respostas. No momento em que você para de fazer perguntas e começa a construir respostas. No momento em que você para de fazer perguntas e começa a construir respostas. No momento em que você para de fazer perguntas e começa a construir respostas. No momento em que você para de fazer perguntas e começa a construir respostas. No momento em que você para de fazer perguntas e começa a construir respostas. No momento em que você para de fazer perguntas e começa a construir respostas. No momento em que você para de fazer perguntas e começa a construir respostas. No momento em que você para de fazer perguntas e começa a construir respostas. No momento em que você para de fazer perguntas e começa a construir respostas. No momento em que você para de fazer perguntas e começa a construir respostas. No momento em que você para de fazer perguntas e começa a construir respostas. No momento em que você para de fazer perguntas e começa a construir respostas. No momento em que você para de fazer perguntas e começa a construir respostas. No momento em que você para de fazer perguntas e começa a construir respostas. No momento em que você para de fazer perguntas e começa a construir respostas. No momento em que você para de fazer perguntas e começa a construir respostas. No momento em que você para de fazer perguntas e começa a construir respostas. No momento em que você para de fazer perguntas e começa a construir respostas. No momento em que você para de fazer perguntas e começa a construir respostas. No momento em que você para de fazer perguntas e começa a construir respostas. No momento em que você para de fazer perguntas e começa a construir respostas. No momento em que você para de fazer perguntas e começa a construir respostas. No momento em que você para de fazer perguntas e começa a construir respostas. No momento em que você para de fazer perguntas e começa a construir respostas. No momento em que você para de fazer perguntas e começa a construir respostas. No momento em que você para de fazer perguntas e começa a construir respostas. No momento em que você para de fazer perguntas e começa a construir respostas. No momento em que você para de fazer perguntas e começa a construir respostas. No momento em que você para de fazer perguntas e começa a construir respostas. No momento em que você para de fazer perguntas e começa a construir respostas. No momento em que você para de fazer perguntas e começa a construir respostas.
No momento em que você para de fazer perguntas e começa a construir respostas. No momento em que você para de fazer perguntas e começa a que você para de esperar e começa a se levantar. Eles sentem essa mudança, mesmo que não admitam. Eles sentem o silêncio. Eles sentem o espaço que você costumava preencher com esforço, energia e amor. Eles sentem a ausência de atenção, a falta de validação, o silêncio que substituiu sua presença. E quanto mais tempo isso dura, mais alto fica. E quando finalmente perceberem que você não vai voltar, não porque está com raiva, mas porque está melhor, eles vão se arrepender ainda mais rápido do que demoraram para te substituir. Porque agora a única coisa que eles achavam que sempre teriam se foi, não fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente, energeticamente. E esse tipo de perda fica. Mas você, meu amigo, não corre atrás de pessoas que precisam de tempo para perceber o seu valor. Você se torna a versão de si mesmo que nunca mais precisa convencer ninguém. Você usa esse momento não para provar nada para eles, mas para provar tudo para si mesmo. Que você não é descartável, que você não é definido por quem não conseguiu te ver, que o seu valor não diminui só porque eles eram cegos para ele. Então, quando o arrependimento bater à sua porta, e ele vai bater, você já estará muito à frente, muito disciplinado, muito centrado, muito focado em seu próprio propósito para se preocupar com o que antes o destruía. Comente isso aqui embaixo agora mesmo e reivindique isso. O arrependimento deles não impede minha ascensão. Deixe que eles sintam isso. Deixe que eles fiquem com o silêncio que criaram. Deixe que carreguem o peso do que jogaram fora de você. Você tem montanhas para mover e estamos apenas começando. Fique comigo, porque o que vem a seguir é aí que tudo começa a mudar. Número 4. Pare de assistir. Comece a construir. Cada segundo que você passa assistindo a eles é um segundo em que você parou de assistir ao seu próprio crescimento. Vamos falar sobre a armadilha, aquela em que tantos caem depois de terem sido deixados para trás. Você sabe qual é. Você diz que superou, diz que acabou, e então, às 2 da manhã, você está de volta ao perfil deles, rolando a tela, observando, imaginando, lendo entre cada linha das legendas, como se fosse uma mensagem secreta para você, assistindo às histórias deles como se ainda fizesse parte da plateia. Mas aqui está a dura verdade. Você não faz mais parte do show. Você está sentado em um teatro assistindo à performance de outra pessoa, vendo-a fingir que sua ausência não dói. Mas ela não é mais da sua conta. No momento em que ela escolheu substituí-lo, em vez de consertar o que era real, ela também escolheu perder o acesso à sua atenção. E sua atenção é sagrada. Isso é energia. É o seu poder. E cada vez que você dá um segundo disso a ela, você está desperdiçando combustível. Você precisa se levantar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como você pode se curar quando está alimentando suas feridas com mais do que te machucou? Como você pode seguir em frente se seus olhos ainda estão presos no que ficou para trás? Você não pode dirigir um carro enquanto olha pelo espelho retrovisor. Você vai bater. E é isso que acontece quando você fica preso, observando alguém que já mostrou onde está. A verdade é que eles sabem que você está observando. Esse é o jogo tácito que eles postam. Não para compartilhar, mas para provocar, para testar, para ver se ainda vivem de graça na sua cabeça. Aquela citação que eles postaram sobre crescimento e escolher a paz era uma isca. Aquela foto feliz do grupo, com a nova pessoa rindo ao fundo, foi encenada, uma imagem cuidadosamente elaborada para controlar a narrativa. Mas seu silêncio, seu desinteresse, essa é a falha no plano deles. Esse é o momento em que o roteiro desmorona. Porque você não deveria se curar silenciosamente. Você não deveria deixar para lá. Você deveria entrar em espiral, perseguir,
quebrar. Mas, em vez disso, você parou de observar e começou a construir. E deixe-me dizer o que isso faz. Isso inverte toda a dinâmica. Quando você para de alimentar o ego deles com sua curiosidade, você começa a enfraquecer a ilusão que eles estão tentando manter. Essa ilusão de que eles venceram, de que estão em melhor situação, de que você era esquecível. Mas no momento em que você para de espiar pelas cortinas digitais e começa a se concentrar no seu trabalho, o seu brilho se torna um problema. Não para você, para eles. Porque agora eles não sabem o que está acontecendo no seu mundo. Agora você se torna o mistério. Você se torna aquele que eles verificam em segredo. E enquanto você está na academia, construindo o negócio, recuperando sua disciplina, eles são os que agora estão rolando a tela, se perguntando o que aconteceu com o homem que pensavam ter deixado para trás. Se perguntando por que sua energia não chega mais até eles. Se perguntando por que a pessoa que esperavam que se quebrasse se transformou em alguém que eles não reconhecem mais. Mas aqui está a melhor parte. Você não está fazendo isso por eles. Você não está postando para provar nada. Você não está construindo por rancor. Você está fazendo isso porque finalmente se lembrou de quem você é. Você se lembrou de que seu valor não diminui só porque alguém não conseguiu reconhecê-lo. Você se lembrou de que o verdadeiro poder não está em chamar a atenção deles, está em não precisar mais dela. Então, hoje, você para de assistir. Você deixa de seguir, não porque está amargurado, mas porque está cansado. Você para de se perguntar como eles estão e começa a decidir como você vai estar. Você para de reviver momentos antigos e começa a criar novos. Este é o seu momento de mudança, o ponto de virada, o pivô silencioso que diz: não olho mais para trás. Porque a versão de você que precisava saber o que eles estavam fazendo, essa versão já está desaparecendo. E a nova versão, a focada, a disciplinada, a que está se tornando silenciosamente inabalável, enraizada, poderosa, essa versão não observa, ela lidera, ela cria, ela executa. Então, comente abaixo. Neste momento, eu escolho. Progresso em vez de pico. Que seja sua declaração. Deixe que eles se perguntem. Deixe o silêncio falar. Porque o homem que para de observar e começa a construir se torna o tipo de força que ninguém pode ignorar. E ainda não terminamos. Fique comigo, porque o silêncio está prestes a ficar ainda mais alto. Número 5. O silêncio é sua arma psicológica. A mensagem mais alta que você já enviou é não dizer nada. Eles esperavam que você fosse atrás. Eles esperavam que o silêncio te deixasse louco, que você desistisse, voltasse atrás, implorasse por respostas ou mandasse um último parágrafo tentando explicar o que eles nunca tentaram entender. Mas quando você não fez isso, quando você sumiu, quando seu nome desapareceu das notificações deles, quando sua energia sumiu sem fazer barulho, foi aí que eles começaram a sentir algo que não esperavam. Desconforto, entende? A maioria das pessoas é viciada em reações, em barulho, em drama, porque as reações são a prova de que elas ainda têm controle sobre suas emoções. Quando você fica com raiva, quando você posta citações, quando você revida, tudo isso é combustível. Isso diz a elas: eu ainda sou importante para elas. É isso que elas desejam, mais do que amor, controle. Mas o silêncio, o silêncio, destrói essa ilusão. O silêncio é misterioso, é inquietante. Ele deixa eles com perguntas em vez de respostas. Você está sofrendo? Você está se recuperando? Você está esperando? Você se foi para sempre? É isso. Quando você para de falar, eles são forçados a ter conversas consigo mesmos. E essas são as conversas das quais eles têm fugido desde o início. Eles podem postar 1000 vezes, podem flertar em público, podem exibir alguém novo. Mas quando você fica em silêncio, quando não morde a isca,
Quando nem pisca, eles percebem. Mesmo que nunca digam isso, mesmo que ajam como se nada tivesse acontecido, seu silêncio se torna a obsessão deles. Deixa eu explicar uma coisa para você. Eles não apenas esperavam sua dor, eles precisavam dela, não porque são maus, mas porque são humanos. E os humanos temem a insignificância mais do que qualquer outra coisa. Então, quando você corta sua energia completamente, quando você não oferece nada, nem um like, nem uma visualização, nem mesmo um sussurro, esse vazio começa a ecoar. Eles vão checar sua página, vão rolar pelas suas mensagens antigas. Eles podem até mandar uma dica sutil, um like, uma visualização, um follow aleatório, não para se reconectar, mas para ver se a porta ainda está aberta. E quando eles descobrem que está fechada, é aí que a verdadeira tempestade começa. É aí que o seu silêncio bate como um trovão. E aqui está o que você precisa lembrar. Silêncio não significa fraqueza. É a forma mais elevada de autocontrole. Qualquer um pode reagir. Qualquer um pode gritar. Qualquer um pode digitar uma longa mensagem cheia de dor e clicar em enviar. Mas aquele que consegue sentir tudo e ainda assim não dizer nada, esse é quem tem o verdadeiro poder. Porque o silêncio é mais do que ausência, é presença. É a escolha de proteger sua energia, de reter sua resposta, de deixar o drama morrer de falta de atenção. E você sabe o que acontece. Quando eles percebem que você não vai voltar com conclusões, com explicações, com uma última tentativa de consertar o que eles quebraram, eles entram em pânico. Eles se perguntam o que você está pensando. Eles se perguntam por que você não lutou. Eles se perguntam se você já os substituiu. Eles se perguntam se você realmente estava magoado. E essa confusão é onde seu poder se multiplica. Porque agora você não está reagindo a eles. Eles estão reagindo ao seu silêncio. Eles começam a reescrever o passado em suas mentes. Eu fui muito duro? Eu os interpretei mal? Talvez fossem eles. O ego odeia o silêncio, porque o silêncio não pode ser controlado, não pode ser manipulado, não pode ser decifrado. Ele força as pessoas a lidarem com as consequências de suas ações. E essa é uma dor muito mais profunda do que qualquer coisa que você poderia ter dito. Você não precisa bloqueá-las para criar distância. Não precisa postar uma foto bonita para provar nada. Tudo o que você precisa fazer é desaparecer no crescimento, porque nada é mais assustador do que a pessoa que desapareceu, não por raiva, mas por paz. Então, agora, pare de pensar. O silêncio é o teu castigo. Não é um vazio, é a tua arma mais poderosa. Empunha-a com propósito. Deixa-a falar por ti. Deixa-a fazer o que as palavras não conseguem. E quando eles finalmente sentirem isso, não apenas verem, mas sentirem, não haverá nada que possam fazer para desfazer. Comenta abaixo. Agora, meu silêncio é poder. Não fraqueza, não medo. Poder. Deixe que ele seja sua armadura. Deixe que ele seja sua mensagem. Deixe que ele diga tudo. Você não precisa mais ficar comigo, porque ainda não terminamos. Quanto mais você se aprofunda nesse silêncio, mais alta se torna sua transformação. Número 6. Quando você evolui, eles se arrependem 2 vezes. Eles não perderam apenas quem você era, perderam a versão futura de você, à qual nunca mais terão acesso. No começo, eles só lamentam o que acham que deixaram para trás. A versão antiga de você, aquele que perdoava rápido demais, aquele que esperava por mensagens que nunca chegavam, aquele que tentava consertar as coisas sozinho, esperando que o amor fosse suficiente para mudar o que já estava desmoronando. Mas essa versão de você não mora mais aqui. E quando eles finalmente percebem isso, é aí que a segunda onda de arrependimento bate. E acredita, ela bate mais forte. Veja, o primeiro arrependimento é simples, é a memória. O eu sinto falta de como eles me faziam sentir.
Ou talvez eu tenha agido rápido demais. Mas o segundo arrependimento, esse é um soco no estômago. É quando eles percebem que você não apenas sobreviveu sem eles. Você superou eles. Você ficou mais perspicaz, mais calmo, mais forte, mais disciplinado, mais focado. Eles não reconhecem você agora, e é isso que os assombra. Porque aqui está o que eles nunca esperavam. Você estava prestando atenção. Você estava quieto, sim. Mas enquanto eles pensavam que você estava sofrendo, você estava se transformando. Você não estava assistindo a vida deles se desenrolar. Você estava reconstruindo a sua em silêncio. Você não estava planejando vingança. Você estava construindo, reestruturando seus hábitos, quebrando as correntes da dependência emocional. Enquanto eles ficavam ocupados sendo barulhentos e distraídos, você se tornou preciso e poderoso. E agora eles matariam para ter acesso à versão de você, que só existe porque eles foram embora. Deixe eu explicar para você. Eles voltam, talvez não diretamente, talvez através de um amigo, uma mensagem de texto, uma lembrança deixada casualmente em suas mensagens diretas. Mas eles estão entrando em contato não porque sentem falta de quem você era, mas porque sentem o que você se tornou. A confiança em seu silêncio, a certeza em sua ausência. Você não está amargo, você não está com raiva, você apenas encerrou. E nada é mais perturbador do que alguém que não quer mais saber de você e não precisa que você saiba disso. Você se tornou raro, não só porque se curou, mas porque não se tornou frio. Você se tornou claro. E essa clareza é o que te torna inesquecível, porque a maioria das pessoas, depois de um rompimento, desmorona ou se lança em distrações. Mas você usou a dor como um plano. Você usou cada mensagem sem resposta, cada ligação ignorada, cada lágrima como combustível para se reinventar. Você não apenas seguiu em frente, você evoluiu. Então, quando olham para você agora, eles veem alguém que nunca imaginaram que você pudesse se tornar. E isso dói, não porque eles te odeiam, mas porque perderam o privilégio de conhecer essa versão sua. Você foi paciente com eles, você estava presente, você foi gentil, mas eles precisavam que você se tornasse indisponível para apreciar isso. Você costumava ser aquele que esperava. Agora, você é aquele que não está mais acessível. E é aí que entra o verdadeiro arrependimento. Não porque eles sentem falta do passado, mas porque veem o futuro sem eles nele. Eles veem seu brilho, a disciplina, os limites, a ambição, a maneira como você se comporta agora, como um homem que não questiona mais seu valor. E essa imagem fica com eles porque os lembra do que tinham quando não estavam prontos e do que perderam para sempre. Quando jogavam, achavam que você nunca venceria. Mas isso não é sobre vingança, não é sobre mostrar a eles o que perderam. É sobre você, sobre quem você se tornou na escuridão, quando ninguém aplaudia, quando ninguém se importava, quando você tinha todos os motivos para cair, mas escolheu permanecer de pé. O brilho não é para eles verem, é para você sentir. Então pare de olhar para trás. Não abra a porta quando eles baterem com nostalgia. Não dê atenção aos ecos de alguém que não conseguiu ver o seu valor da primeira vez. Eles não perderam apenas você. Eles perderam a sua evolução e nenhum arrependimento será suficiente para recuperar essa versão. Escreva isso nos comentários agora mesmo. Eu evoluo além do alcance. Deixe isso ser seu novo padrão, sua afirmação, seu lembrete de que você não está aqui para provar nada para aqueles que partiram. Você está aqui para se tornar alguém que eles não podem mais tocar. E o que vem a seguir? É maior do que eles jamais imaginaram. Então fique comigo. Ainda estamos construindo. Isso não era sobre eles, era sobre você. Às vezes, o rompimento não foi uma perda. Foi um despertar ruidoso, não de quem eles eram, mas de quem você esqueceu que poderia ser. Vamos fechar esse ciclo, meus amigos, porque depois de tudo, o silêncio,
A distância, o brilho, a mudança de poder, há uma verdade que você não pode ignorar. Isso nunca foi sobre eles. Parecia que era sobre eles no começo. Sempre parece, quando a dor é recente e a memória ainda está viva. Quando você fica olhando para o teto às 3 da manhã, se perguntando se você não era suficiente, se eles realmente te amavam, se você alguma vez foi importante. Sim, parecia que era sobre eles, mas não era. Toda essa experiência foi sobre você. Foi sobre tirar você daquela zona de conforto, onde você esqueceu o quão poderoso você realmente é. Sobre remover uma conexão falsa para que você pudesse construir uma verdadeira consigo mesmo. Porque às vezes o universo não manda uma lição embrulhada em paz. Ele manda embrulhada em dor. E esse rompimento não foi o fim de uma história de amor. Foi o começo do seu despertar. Eles foram a faísca. Você foi o fogo. Você não deveria reconquistá-los. Você deveria reconquistar a si mesmo. Você deveria atravessar essa dor e sair do outro lado, irreconhecível para o homem que você era antes. Tudo desmoronou. E se você realmente olhar para isso agora, não foi isso que aconteceu? Veja como você se move agora, como você pensa, como você protege sua paz. Isso não aconteceu. Enquanto as coisas estavam perfeitas, isso aconteceu quando elas desmoronaram. Elas não te destruíram. Elas te revelaram. Entende? A maioria das pessoas acha que curar é apagar alguém, esquecer, seguir em frente rapidamente e fingir que nada aconteceu. Mas a cura de verdade não é apagar, é integrar. É aceitar que essa pessoa entrou na sua vida não para te completar, mas para te despertar. E agora que você está acordado, você nunca mais vai voltar a dormir. Você sabe o que mais dói. Para eles agora, não é o silêncio, não é a ausência, é a percepção de que eles foram o catalisador da sua transformação. Mas eles não podem testemunhar o homem que você se tornou. Eles ajudaram a criar um você melhor, maltratando o seu antigo eu. E agora, eles só podem ouvir falar dele. Eles só podem ver sombras, histórias e ecos da versão a qual nunca mais terão acesso. E é aqui que o poder muda para sempre. Você não precisa de um encerramento, não precisa de uma conversa final, não precisa de um pedido de desculpas, porque percebeu algo mais profundo. Você nunca perdeu nada. Você só estava colocando seu foco no lugar errado. Você estava se dedicando a alguém que não tinha profundidade para receber isso. Mas esse amor, essa energia, essa lealdade nunca foram desperdiçados, porque agora você os recuperou e eles estão alimentando o homem que você sempre foi destinado a ser. Então, deixa que eles se arrependam, deixa que eles procurem seu nome e se perguntem por que ele não ecoa de volta. Deixa que eles fiquem no silêncio que antes pensavam que iria te destruir, porque agora eles veem o que você sempre teve dentro de você e o que eles nunca mais terão. Não se tratava de vingança, não se tratava de vencer o rompimento, tratava-se de evolução. Você não apenas seguiu em frente, você subiu de nível. Você não apenas sobreviveu, você se tornou uma força. Agora respire fundo, olhe no espelho e perceba algo que a maioria dos homens nunca percebe. Todo esse tempo você foi o prêmio, não porque você era perfeito, mas porque você estava disposto a crescer, disposto a se curar, disposto a fazer o trabalho, e isso é raro. E agora vamos juntar tudo isso. Você chegou a este vídeo carregando dor, perguntas, talvez até dúvidas sobre o seu valor. Mas se você chegou até aqui, então você já sabe. Não se tratava de eles substituírem você. Tratava-se de você se reafirmar. Eles podem ter seguido em frente rapidamente, mas você subiu de nível em silêncio. Você não apenas sobreviveu à ausência deles, você se tornou alguém a quem eles nunca mais terão acesso. E é aí que reside o verdadeiro poder. Deixe-os sorrir para a câmera. Deixe-os postar e fingir. Porque enquanto eles estão se exibindo,
você está construindo silenciosamente, de forma constante e incansável. E quando o arrependimento os encontrar, e acredite, ele vai encontrar, você não precisará dizer uma palavra. Sua evolução falará mais alto do que qualquer coisa que eles poderiam imaginar. Se isso te tocou, faça algo poderoso. Comente: eu nunca fui substituível abaixo. Deixe que isso seja sua declaração. E se você sentiu isso, se ajudou a mudar sua mentalidade, mesmo que seja um pouquinho mais perto do seu poder, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precise e certifique-se de se inscrever com as notificações ativadas, porque isso não é só um canal. É um movimento e estamos apenas começando. Topo do formulário, fundo do formulário.